Falando de Brasil, de um assunto bastante importante que no próximo mês vai ganhar aí destaque no nosso noticiário. Isso porque nós estamos a menos de 30 dias para o início da COP30, que acontecerá em Belém em novembro. A bioeconomia deve ser a agenda prioritária do Brasil devido às suas vantagens comparativas únicas e à abundância em recursos naturais. O plano brasileiro se estrutura em 5 pilares que são interconectados, como, por exemplo, florestas, agricultura regenerativa, biotecnologia e finanças sustentáveis. E para entendermos melhor sobre esse assunto, nós iremos conversar com Marcelo Berar, que é enviado especial da bioeconomia na COP30, ele que é da Fundação Getúlio Vargas, lá de Direito de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, Marcelo. Gostaria de saber se eu falei o seu sobrenome correto, se não, por favor, me corrija. E eu já te pergunto, o que esperar, né? A menos de 30 dias da COP30, o que a gente pode esperar deste evento que vai acontecer aqui no Brasil? Bom dia, Marília, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí pelo Metrópolis. Eu sou o Marcelo Bear, eu sou enviado especial para a bioeconomia da COP30, que vai ser um grande evento, Marília, vai ser um momento muito importante para o Brasil. A gente teve, em 92, no Rio de Janeiro, a Conferência da Terra, em que foram desenhadas as 3 COPs. Então, a gente montou a COP do clima e educação. E agora, finalmente, a COP volta ao Brasil, juntando um pouco os elementos das 3 conferências. A gente vai ter, na bioeconomia, como você falou bem, um eixo condutor, um eixo transversal dessas relações todas entre o quanto a gente emite, como a gente faz o uso da terra e como a gente trata as nossas florestas. Então, a gente vai trazer para Belém uma série de novidades. Eu acho que a grande novidade que o governo brasileiro está montando é o TFFF, que vai ser um fundo de florestas. TFFF significa, em inglês, o Fundo de Florestas Tropicais Permanentes. Então, a gente vai dar um jeito com um mecanismo que, no limite, ele vai ter 125 bilhões de dólares para juntar todos os países para ajudar a conservar as florestas tropicais. Então, a gente vai pagar $4 por hectare de floresta, o que é muito além de qualquer coisa que já foi feita na história da humanidade. Então, acho que isso vai transformar a realidade, não só da Amazônia, mas também da Bacia do Congo, do Sudeste Asiático, de todos os lugares do mundo que precisam de recursos para a manutenção de florestas. Além disso, o Brasil já tem uma ampla experiência com a gestão entre produção e conservação na agricultura. A gente tem o Código Florestal, que delineia que a gente precisa ter pelo menos 20% das áreas preservadas, indo até 80% na Amazônia, e a gente precisa refletir agora esse balanço para o mundo e dar uma forma e instrumentos para garantir que os agricultores recebam também recursos pelo que eles preservam a mais. E melhorar a qualidade do solo é uma outra agenda da bioeconomia que atrai muito, e a agricultura brasileira já tem feito muito ao sair de químicos e fertilizantes industriais para bioinsumos. E a ida para os bioinsumos, ela ao mesmo tempo retém carbono da atmosfera e ela garante uma melhor vida no solo. Então tem uma agenda muito boa, muito positiva e muito brasileira aí, porque o Brasil é uma potência mundial em produção de alimentos e vai melhorar, vai ser ainda uma potência de produção e de conservação, e isso vai mudar o perfil do que quanto os agricultores podem receber pelas suas terras. A gente vai melhorar a qualidade da receita dos agricultores também, com ganhos ambientais. Isso é muito importante, tanto para a agricultura quanto para o meio ambiente. E nós temos o tema das comunidades tradicionais. O Brasil é um país que tem uma riqueza muito grande em povos indígenas, comunidades ribeirinhas, afrodescendentes, e a gente pode ajudar o mundo a encontrar uma forma de remunerar dignamente quem segura 80% da biodiversidade do mundo em florestas tropicais, com vários instrumentos, inclusive pagando melhor pelo conhecimento tradicional associado que eles têm de plantas, sementes, frutos e todas as produções que vêm da natureza. Isso é muito importante, não só para o Brasil, mas também para os continentes tropicais, para a África, Sudeste Asiático, e tem vários mecanismos já sendo bolados. Um deles a gente está chamando de mecanismo de investimento na terra, em que a gente vai trazer recursos do setor privado
para fazer com que os projetos de financiamento de base de natureza possam se desenvolver livremente. Estou já encerrando, mais 2 pontos só. O ponto da biotecnologia, que é muito importante. Então, conciliar os recursos da indústria e trazer a indústria para Belém, fazer a extroversão do acervo da biodiversidade, levar a biodiversidade do Brasil para o mundo, é algo que a indústria pode fazer muito bem. Então, em rotas de biotecnologia, nós vamos ter cerca de 140 bilhões de reais em investimentos e em retorno. Tem um estudo muito bom para quem quiser procurar na internet, do ICC e da Systemic, falando sobre os investimentos em biotecnologia e quais são as principais rotas para que isso aconteça. Isso vai desde mudar a forma como a gente se veste, usando menos poliéster e não renováveis, e usando mais viscose e celulose, que são elementos renováveis e que vêm da natureza. E, por fim, o tema das finanças. A gente tem aí um mundo a refinanciar, né? Os bancos querem muito ter uma carteira de investimentos que seja, ao mesmo tempo, capaz de reduzir emissões e de trazer natureza de volta. Então, a gente vai financiar melhor os grandes projetos de infraestrutura e vamos trazer os meios para que a bioeconomia possa prosperar de forma muito positiva. Essa é a nossa expectativa para a COP. Sim, Marcelo, a gente viu que o Brasil acabou enfrentando aí diversas críticas, né? Como é que ele chega nesse momento na COP30, né? As críticas foram feitas sobre a conferência, né? E quais os principais desafios a serem enfrentados aí, faltando tão pouco tempo para o início da COP? Olha, Marília, eu sou veterano já nesse campo, eu tenho ido a várias COPs mundo afora. Toda COP é igual, é sempre assim. A cidade sede, não vai conseguir receber, não tem capacidade, as delegações não acham acomodações, e tudo sempre se resolve. Belém tem uma capacidade adicional. Além dela ser uma cidade muito maior do que a média das cidades que abrigaram COPs, é uma cidade de 1,3 milhão de pessoas, né? E recebeu, semana passada, 1 milhão de pessoas para o Círio de Nazaré. Eu não ouvi uma reclamação. Eu só ouvi todo mundo dizendo que o Círio foi maravilhoso, que a festa foi linda, que não faltou água, não faltou luz, tudo certo, todo mundo bem. Para a COP vai ser ainda maior, porque a gente está falando de estrangeiros indo para cá, que nunca viram a Amazônia, nunca provaram o tacacá, não sabem o que é o Rio Guamá, nunca viram uma floresta viva pulsando, o maior bioma do mundo. Vai ser lindo, eu tenho certeza. As pessoas vão se encantar com Belém, o Brasil gosta de receber, recebe com carinho, vai ter muita gente que eu acho que vai acabar ficando um pouco mais para conhecer a região, aproveitar que já está aqui. Então, eu estou muito otimista, eu tenho certeza de que essa COP não só vai ser, do ponto de vista da agenda de ação, das coisas que a gente tem que implementar, um sucesso, como vai ser também do ponto de vista da visibilidade da Amazônia e da conexão entre clima, floresta e finanças, que é o que a gente precisa montar. E é por isso que essa COP foi escolhida para ser realizada em Belém. A gente precisa da clareza da relação direta que tem o uso da floresta, o financiamento de novas florestas e as soluções climáticas que o Brasil pode apresentar. Marcelo, na semana passada, início do mês, se não me engano, foi em outubro. Foi em outubro que nós tivemos aí a pré-COP aqui em Brasília. E aí nós tivemos algumas delegações que participaram ali, uma pré-COP, um certo, a gente pode até chamar de um certo ensaio, né, para uma preparação para a COP30. E eu queria perguntar para você, na sua avaliação, como os países mais desenvolvidos, eles podem colaborar com os países que são menos desenvolvidos, principalmente nesses temas, em que serão abordados aí voltados para o meio ambiente, bioeconomia, florestas. Como é que esses países desenvolvidos podem colaborar com os menos desenvolvidos? Excelente pergunta, Marília. Eu estava aí em Brasília na pré-COP, acompanhei de perto, estava com as delegações, conversei com muita gente. O presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, é possivelmente o diplomata com maior experiência em negociação climática. O Brasil está em excelentes mãos. Ele vai conseguir certamente tirar o melhor da negociação e fazer as melhores relações tanto com o bloco dos países do Sul quanto com o bloco dos países envolvidos. Para dizer mais a respeito da sua pergunta e para a gente entrar um pouco mais num detalhe de um ponto que é muito importante para a negociação climática. Toda a discussão de clima se dá
porque o mundo, para girar um ano em torno da Terra e produzir os 100 trilhões de dólares que compõem o PIB global, emite 42 milhões de gigatons. Então, esta é a conta. Como a emissão é muito alta, a gente vai acumulando esses gases na atmosfera e essa acumulação é o que faz o aumento da temperatura global. A maior parte dessas emissões vem dos países desenvolvidos e historicamente veio dos países desenvolvidos. Então, eles estão emitindo desde 1850, quando começou a Revolução Industrial, e é a partir desta data que a gente mede as temperaturas globais. Para a gente conseguir diminuir emissões e para a gente reter mais carbono do que a gente solta, o maior jeito, o jeito mais fácil, o jeito mais barato é floresta e plantar árvores e a gente ter soluções de base de natureza substituindo processos industriais emissores. Essa substituição quem faz são os países do sul. Então a gente vai precisar cada vez mais de soluções que venham do sul para a gente apoiar o processo de descarbonização do norte e para o norte apoiar o desenvolvimento do sul em uma nova base que não é emissora. Então tem uma relação de ganha-ganha do ponto de vista climático que agora a gente precisa traduzir em instrumentos financeiros. Esse é todo o esforço agora da agenda de ação. A gente já sabe e já tem ciência clara de quem são os principais emissores. A gente já sabe quanto cada país está se comprometendo a emitir e quanto está comprometendo a reduzir. A gente já sabe, por setor industrial, quanto cada setor da indústria emite. Agora a gente tem que começar o processo de descarbonização rápida. E para isso, as soluções de base de natureza que o Sul oferece, como uma agricultura de baixo carbono, como o plantio de florestas e o reflorestamento de matas nativas e as soluções circulares industriais que levam em conta as emissões vão ser o futuro. Então, finalmente, eu acho que está chegando um momento muito especial para o Brasil, um momento de grande força para a nossa economia e um momento de força para a renovação também da ciência e tecnologia que compõem os meios de produção brasileiros. Então, a COP é um momento de coroação desse novo momento. Então, chegou, finalmente, depois de tanto tempo, o começo do novo modelo de desenvolvimento brasileiro. Marcelo, você disse que não é a sua primeira COP, né? Você já participou de outras aí, fazendo a construção. Eu queria te perguntar em quais aspectos o Brasil ele está avançado, né? Ele já avançou em relação às outras COPs que aconteceram, mesmo ainda faltando em menos de 30 dias, quais aspectos a gente já conseguiu avançar? Olha, então, a COP ela tem esse duplo aspecto. Ela, de um lado, tem uma agenda de negociação muito forte. Então, as delegações elas negociam textos e montam acordos internacionais. O principal acordo do clima já está montado, que é o Acordo de Paris. Então, agora o que a gente precisa em negociação é garantir que venham as novas metas nacionais, as chamadas NDCs, e que elas sejam ambiciosas, que elas queiram derrubar emissões. E o Brasil tem sido muito vocal nisso. A gente tem sido muito bem-sucedido em explicar como fazer isso e a importância disso. Então, o presidente Lula teve, em setembro agora, mês passado, com o secretário-geral da ONU, pedindo nas Nações Unidas que fossem apresentadas novas metas climáticas e elas começaram a chegar rapidamente. Metas mais ambiciosas e que fazem a descarbonização fluir mais rápido. Mas tem toda uma segunda etapa, o outro lado da COP, que é a chamada agenda de ação. Então, como implementar essas medidas? O que as finanças têm que fazer, o que as empresas têm que fazer, como a sociedade civil ajuda a monitorar isso e como os povos indígenas e populações tradicionais podem se beneficiar desse aspecto. Então, para esse segundo bloco, talvez nenhum país conheça melhor essa agenda de muitos atores do que o Brasil. E a gente tem feito, então, para cada um desses temas, montaram-se 6 eixos temáticos, 30 objetivos estratégicos, e agora a gente está olhando objetivo a objetivo, como a gente avança nos próximos 5 anos. Então, a gente finalmente vai ter métrica, medição, diálogo e implementação para todos esses aspectos. Eu sou um dos 30 enviados especiais, tem um grupo de outras 30 pessoas que estão fazendo também a gestão desses indicadores e o diálogo com todo mundo que compõe os indicadores globalmente. Eu acho que vai ser uma COP muito estruturada. Para poder finalizar, eu queria ver com você, mesmo ainda não acontecendo, a gente vai trabalhar aqui com previsões, quais as marcas, né, que o Brasil pode deixar
ao fim da COP30, o que pode ser levado futuramente, daqui 5 anos as pessoas vão falar, isso aconteceu lá na COP, que foi realizada em Belém do Pará, no Brasil. Qual será essa marca? Muito bom, o legado da COP, né? Acho que essa é uma pergunta que tem várias respostas possíveis. Eu vou dar a que sai do meu coração. Eu acho que a gente tem, além da tradição brasileira de conversar muito bem, de não ter inimigos, de ser um país pacífico, que é uma tradição antiga. Então, num mundo muito polarizado, essa COP é a COP do multilateralismo, de uma COP em que a gente escuta todo mundo, traz todo mundo para a mesa e volta a conversar juntos, o que é muito importante para o mundo, um mundo que está cada vez mais dividido. Eu acho que se reencontra no Brasil e a gente faz uma conversa só. A gente já fez isso ano passado, quando teve a reunião do G20, e o Brasil conseguiu aprovar os 10 princípios da bioeconomia, trazendo para acordo Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Então você vê que a nossa capacidade diplomática ela é sólida. Mas o que eu vejo que vai realmente ficar de legado vai ser essa conexão entre clima, florestas e finanças. Então a gente vai conseguir montar instrumentos globais que vão ao mesmo tempo descarbonizar, vão trazer natureza de volta e vão conseguir fazer com que a gente tenha um ganho coletivo sobre esse processo. Isso é uma novidade muito grande. Acho que o TFFF, que eu comecei falando, é um dos muitos instrumentos que estão sendo montados, talvez o principal para a conservação, mas outros virão também. E eu acho que o legado brasileiro vai ser deixar para o mundo um mundo com mais floresta do que encontrou no começo da COP. Eu acho que isso vai ser muito importante. Nós conversamos com Marcelo Bear, que é enviado especial para a COP30, para a bioeconomia. Ele vai estar lá logo no comecinho do mês de novembro, vai acompanhar todos os dias de COP30. Você também não pode perder. Nós teremos enviados especiais aqui do Metrópolis para Belém do Pará, onde nós iremos acompanhar todos os trabalhos que serão feitos e também para acompanhar no site metrópolis.com. Marcelo, muito obrigada. Boa semana para você e bom trabalho. Obrigado a você, aos seus ouvintes. Boa semana. Ótimo trabalho para você, Marília. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto